Na aula de hoje a gente vai descobrir como analisar os termos de pesquisa que estão ativando os nossos anúncios, ou seja, o que o pessoal está pesquisando lá no Google para ativar os nossos anúncios, e também como utilizar as palavras negativas do Google Ads. Então são dois recursos muito, mas muito valiosos mesmo, que boa parte dos anunciantes, principalmente os mais iniciantes, né, que às vezes não tem nem conhecimento que isso existe, mas acabam deixando de lado. E são recursos valiosos justamente para economizar o teu dinheiro, né? Para que tu não gaste dinheiro com as pessoas erradas. Então eles servem principalmente para evitar que tu receba cliques desqualificados e que não fazem sentido para o teu negócio. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos para a tela e entender como que isso funciona na prática. Então, seguindo aqui no mesmo exemplo das aulas anteriores, tá? A gente está usando a conta da Oak Experiências. Então eu vou abrir aquela campanha que a gente já viu também nas aulas anteriores, tá? Então, para isso, estou aqui na visão geral, vou acessar a aba de campanhas e está aqui a campanha que eu quero analisar. Então, eu vou entrar aqui nesse grupo de anúncios de agência de name. Está aqui a palavra-chave, né, como correspondência de frase, agência de name, que é o que a gente está usando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar os termos de pesquisa que essa palavra-chave me trouxe. Ou seja, o que a galera pesquisou e que o Google entendeu que poderia ativar porque tem relação com essa palavra-chave aqui. Então, para a gente fazer isso, a gente pode selecionar a nossa palavra-chave e aí vai abrir essa caixinha azul e é só clicar em termos de pesquisa, tá? Aí a gente pode selecionar o período que a gente quer analisar esses termos. O ideal é fazer isso pelo menos uma vez por semana. Então, inclusive, aqui nesse mesmo curso a gente tem uma aula focada num checklist de otimização e uma das tarefas desse checklist é parar pelo menos uma vez por semana para analisar os termos de pesquisa e negativar tudo aquilo que não faça sentido. Então tem essa aula aqui dentro desse curso também. Good to know. Mas enfim, a gente pode selecionar o período que a gente quiser aqui, tá? Eu peguei aqui os últimos 30 dias, mas poderia ser 7 dias, 14 dias, enfim. Dá para personalizar com base no período que a gente quer analisar esses termos. Então peguei aqui os últimos 30 dias e assim, ultimamente, o Google tem diminuído os termos que ele está mostrando, tá? Antigamente a gente vinha aqui e conseguia olhar todos os termos, ou seja, todos os termos que geraram alguma impressão do nosso anúncio, a gente conseguia analisar aqui um por um. Hoje em dia a gente não consegue mais ver todos, tá? Mas enfim, ainda nos mostra alguns termos, então a gente tem que analisar o que tem aqui, beleza? Então vamos lá, no meu caso, né, como eu estou usando correspondência de frase, não vai ter muito termo aleatório. Então, essa é uma das grandes vantagens da gente usar a correspondência de frase. Provavelmente, se eu estivesse usando a correspondência ampla, apareceria muito mais coisa aqui que não seria tão interessante. Então, quando a gente usa a correspondência ampla, tem que ter um cuidado ainda maior e tentar conferir ainda com mais frequência esses termos de pesquisa aqui, porque provavelmente vão aparecer algumas pesquisas que não vão fazer muito sentido. Então, tem que ter um cuidado ainda maior se estiver usando a correspondência ampla. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma analisada aqui nos termos que ativaram para a palavra-chave agência de name como correspondência de frase. Então, eu tenho aqui, ó, serviço de name, que é um termo bem interessante. Foi o responsável por o maior número de cliques nesse período. Então, eu posso ordenar aqui por número de cliques, número de impressões. Recomendo que tu faça isso. Acho que é até mais interessante a gente ordenar aqui por número de impressões, para ver o termo que mais gerou impressões. Ó, a gente tem aqui especialista em name, gerou 55 impressões e nenhum clique. Até um pouco estranho, um pouco curioso isso. Mas enfim, de qualquer forma, é um termo interessante, então não tem por que eu negativar. Serviço de name, como eu falei, é interessante. Empresa de name também, agência de name também. Empresa que cria nome de empresa também, né? Faz sentido, é o que faz. Empresas que criam nomes para empresas também, agência de name, empresa de name. Então, como eu falei, como eu estou usando correspondência de frase, dificilmente vai aparecer algo fora da curva aqui. Então, é uma das vantagens da correspondência de frase. De qualquer forma, é interessante analisar porque pode ser que apareça algo fora da curva, tá? Mas dando sequência aqui, ó, empresa name, name agência, até aqui tudo bem. Aí aqui já apareceu um que a gente até excluiu, inclusive, depois eu mostro como que se exclui, mas que nesse caso não foi interessante, que é o nome de um concorrente. Batiza Name, é uma outra empresa, um concorrente, né? A pessoa pesquisou pelo nome do concorrente, tá? Tem gente que gosta dessa estratégia, né? Enfim, é assunto para outro vídeo, mas geralmente, quando a gente quer ser bem específico aqui, não recomendo deixar, tá? A não ser que tenha me gerado alguma conversão, que esteja com um custo por conversão legal, enfim, dá uma outra análise. Mas, no geral, quando a pessoa pesquisa por um nome de uma empresa, ela já está bem inclinada a fechar com essa empresa, então dificilmente ela vai mudar de ideia, né? A não ser que a gente tenha vantagens claras sobre esse concorrente, que a gente consiga destacar isso no anúncio, aí a gente pode cogitar isso, mas nesse caso aqui, a gente resolveu negativar o nome Batiza, tá? O nome dessa concorrente aqui, porque a gente quer focar em quem realmente está pesquisando pelo serviço, né, de name. Então, algum termo que tem agência, empresa, enfim, que são aqueles que a gente viu mais acima. Então, a gente negativou o Batiza nesse caso. Da mesma forma, a gente pode negativar aqui o Domestica Name, né, o Domestica. Não sei bem como é que fala o nome dessa empresa, mas enfim, a gente poderia negativar também porque é uma outra empresa, uma outra concorrente. Então, também seria interessante negativar. Tá? E aí depois, descendo aqui, o resto são todos termos interessantes também. Então, se eu quiser aumentar aqui até o período, vão aparecer mais termos, e aí eu posso analisar mais termos, enfim, posso fazer essa análise de um período maior também. Mas analisando o que eu tenho aqui, eu negativaria Batiza
e Domestika, que são os dois concorrentes aqui, que eu não gostaria que aparecesse mais o meu anúncio quando as pessoas pesquisassem por esses concorrentes. Então eu posso negativar esses dois termos. E aí, basicamente, eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira delas seria selecionando diretamente esses termos e colocando aqui como adicionar como palavra-chave negativa. E aí, esses termos seriam negativados somente dentro dessa campanha aqui e seria o termo inteiro, como correspondência ampla. Então, assim, eu não recomendo fazer dessa forma, eu recomendo fazer da outra forma que eu vou mostrar logo mais, basicamente porque dentro desse termo tem o termo naming também. Então, eu não gosto de negativar como correspondência ampla, porque eu não sei exatamente o que o Google vai considerar como sinônimo. A correspondência ampla, no caso das palavras negativas, ela funciona de uma forma um pouco diferente, mas de qualquer forma, eu não gosto de arriscar. Então, como o termo naming é interessante para mim, eu não vou negativar esse termo aqui como correspondência ampla. Eu negativaria somente a palavra batiza, que é a única palavra nesse termo aqui que não me interessa. Basicamente, eu abro aqui um bloco de notas, colocaria aqui a palavra batiza e depois faria a mesma coisa com domestika, né? Colaria nesse bloco de notas para depois negativar somente essas duas palavras. Mas tem essa opção aqui também, se a gente quiser negativar o termo todo, é só selecionar ele e colocar aqui como palavra-chave negativa. Beleza? Então, o ponto aqui é dar uma conferida sempre nos termos de pesquisa que estão ativando aí os teus anúncios. Separa tudo aquilo que não for interessante para que tu possa negativar e não gaste mais com esses cliques aí que, enfim, não fazem sentido para o teu negócio, tá? Então, como eu falei aqui, como a gente está usando correspondência de frase, não apareceu muita coisa ruim, porque a gente já está bem específico, a correspondência de frase tem essa vantagem. A correspondência exata, mais ainda, né? Então, se tu tá usando correspondência exata, dificilmente tu vai ter alguma coisa para negativar. Agora, se tu estiver usando a correspondência ampla, aí sim, tem que conferir esses termos com mais frequência ainda, tem que ter um cuidado ainda maior, caso tu não queira, né, torrar dinheiro com cliques aí que, enfim, não são interessantes para o teu negócio. Então é para isso que a gente usa os termos de pesquisa. E olha só para trazer um exemplo, o CPC médio desse mercado aqui, ele costuma ser alto, tá? Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, uma palavra-chave que tem um CPC de R$26, né? Empresas que criam nomes de empresas. Então imagina se fosse um termo desqualificado, né? Que não faz sentido para o meu negócio, se eu gastasse R$26 num clique. Seria bem absurdo, tá? E até, mesmo que seja um termo interessante, né? A gente pode fazer essa análise aqui também, de que, ó, nesse período, nesses últimos 30 dias, foram gerados 2 cliques com esse termo, me gerou um custo de R$52 e não me trouxe nenhuma conversão. Enquanto que eu tenho outros termos aqui, por exemplo, empresa de name, que gastou R$43 e me trouxe uma conversão. Tem aqui empresa de name também, que gastou R$28 e me trouxe uma conversão. Então eu posso fazer essa análise também, mesmo que seja um termo qualificado, o CPC dele está muito alto e ele não me trouxe conversões. Então eu poderia, de repente, cogitar em remover esse termo também. Mas claro, aí acredito que eu tenha que fazer uma análise muito mais aprofundada, né? Pegar um período bem maior. Eu acho que só 2 cliques é pouca amostragem, né? Acho que a gente tem que pegar um período maior, de pelo menos uns 3 meses, ter pelo menos aí uns 30, 40 cliques, e aí sim, se não tiver me gerado uma conversão, aí eu posso cogitar negativar. Mas aqui também a gente pode ver o quanto a gente está pagando, né, por cada termo e se ele está compensando ou não, se está nos trazendo conversões, se está com custo por conversão legal ou não, beleza? E também é interessante, né, para a gente analisar, de repente, eu estou usando como palavra-chave agência de naming como correspondência de frase, mas se eu percebo aqui que o termo empresa de naming é o que está me gerando mais conversões, é o que está com custo por conversão melhor e ele está se destacando muito mais que os demais, eu posso adicionar ele como palavra-chave da minha campanha também. De repente, criar uma outra campanha e focar só nessa palavra-chave, só nesse termo, como correspondência exata, como correspondência de frase. Por mais que ele esteja ativando aqui, mesmo eu não usando especificamente essa palavra, né? Se eu criar, de repente, uma campanha focando só nesse termo, como correspondência exata, por exemplo, eu posso ter um alcance ainda maior com essa palavra-chave, ela pode me trazer ainda mais retorno. Então também é uma análise que eu posso fazer aqui dentro dos termos de pesquisa. Got it. Bom, beleza, analisei aqui os termos de pesquisa, eu já vi vários que não são interessantes para o meu negócio e quero negativar eles. Como eu faço? Então tem essa forma aqui de selecionar o termo e negativar direto na campanha, que foi o que eu mostrei, mas o que eu recomendo que tu faça é que tu crie listas de palavras negativas e aí tu pode ir aplicando para as tuas campanhas. Então, por exemplo, se tu cria uma lista, ela vai ficar disponível na tua conta e aí tu pode aplicar para todas as campanhas da tua conta, né? Tu não precisa entrar na campanha e negativar direto na campanha. Então, à medida que tu for criando campanhas novas também, tu já vai ter aquela lista ali para tu pegar e aplicar para essas campanhas novas também, sem precisar ter esse retrabalho de ficar negativando em campanha por campanha. Então, geralmente a gente gosta de trabalhar com essas listas, beleza? E aí, para fazer isso, a gente vai vir aqui, ó, nesse menu da lateral, palavras-chave de pesquisa, e depois vai vir aqui em palavras-chave negativas da rede de pesquisa, tá? Então percebam que eu tenho 2 listas já criadas e aplicadas nessa campanha de name. Então eu tenho uma lista geral que serve para todas as campanhas da conta. Então são termos, como dá para ver aqui, que são gerais mesmo, né? Não são específicos do serviço de name. Então, por exemplo, amostras, barato, brinde, brindes, carreira,
Geralmente se remete a quem está procurando emprego, por exemplo, que não é o foco aqui, a gente está focando em vender um serviço. Caseiro geralmente remete a alguém que quer uma solução caseira, né, quer resolver em casa mesmo. Currículo também remete a emprego. Curso também não é o foco aqui, a gente está vendendo um serviço. De graça, estagiário, emprego, grátis, gratuito, enfim, com assento, sem assento. Essa lista aqui, a gente disponibiliza uma lista pronta, que tem várias palavras-chave que a gente colocou aqui nessa lista. Ela vai estar disponível aqui nesse curso também, em uma das próximas aulas. E é uma lista padrão que a gente aplica para 99% das contas que a gente pega dos nossos clientes. Então, a gente, quando vai iniciar um trabalho, já tem essa lista padrão, já cria essa lista com todas as palavras-chave, que são palavras que não são interessantes para a grande maioria dos negócios. E aí a gente já negativa antes mesmo do nosso anúncio rodar, para já evitar que esses termos apareçam nas pesquisas ali dos nossos usuários, né? Então, se a gente não negativar logo de cara, criar uma campanha, e aí depois vai olhar os termos de pesquisa e ali vai ter grátis, gratuito, de graça, enfim, vários termos que a gente sabe que não são interessantes, e aí, depois da gente ver esse termo ali, que já nos gerou cliques, já nos gerou um custo, aí sim a gente vai negativar, mas enfim, daí já gastou um dinheiro com isso. Então, para se blindar, para se proteger, o ideal é já subir essa lista antes mesmo da criação da campanha, que aí tu já vai estar economizando uma boa grana com certeza. E aí, claro, vão ter outros termos que a gente não imagina ainda, né, que possam aparecer e que não são interessantes, por isso que é importante ficar sempre analisando esses termos com frequência, mas tem alguns que a gente já sabe que não são interessantes e a gente pode negativar antes mesmo de criar a nossa campanha. Beleza? Então, como eu falei, essa lista padrão está disponível aqui no nosso curso também para tu copiar e já aplicar para os teus clientes ou para o teu negócio. Beleza? Bom, aí tem aqui a lista criada, então a lista geral, e aqui embaixo eu posso aplicar essa lista às campanhas que eu quero, né, as campanhas que estão presentes na minha conta. Então ela está aplicada já a 12 campanhas, praticamente todas as campanhas da conta, algumas já estão até pausadas, a gente não usa mais, outras estão rodando atualmente ainda, mas enfim, essa lista aqui está aplicada para todas as campanhas da conta. E aí depois eu tenho uma outra lista aqui que é exclusiva para essa campanha de name. Então tem algumas palavras que fazem sentido eu negativar para essa campanha, para esse serviço de name, mas de repente não fazem sentido para eu negativar para uma outra campanha, de um outro serviço que eu estou divulgando. Então nesse caso eu crio uma outra lista e aí apliquei só as campanhas de name, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, 3 campanhas aqui que focam no serviço de name e nessas 3 campanhas eu apliquei essa lista aqui. Nas demais não apliquei porque não faz sentido, não precisa. Então dá para fazer isso também, criar listas e aplicar somente algumas campanhas, beleza? Então beleza, como é que eu faço para criar essas listas? Tu pode clicar aqui nesse botão azul e aí aqui tu pode adicionar novas palavras-chave negativas a esse grupo de anúncios que eu tô. A gente está dentro do grupo de anúncios de agência de naming ainda, né? Dentro da campanha de naming. Então eu posso adicionar por aqui também as palavras negativas, mas aí lembrando, ela só vai estar dentro do nosso grupo de anúncios. Ou eu posso criar a lista por aqui também. Ou eu posso aplicar a campanha. Então aqui, só para não ficar confuso, a gente vai colocar aqui as palavras-chave. Então, por exemplo, domestica e batiza, que foram as duas que apareceram ali para mim. Quero negativar essas duas. Aí eu posso negativar somente nesse grupo de anúncios, agência de name. Então eu tenho um outro grupo que foca em consultoria de name. Se eu quisesse negativar só no grupo de agência, eu negativaria por aqui e colocaria grupo de anúncios. Se eu quiser negativar a nível de campanha, aí vai servir para todos os grupos de anúncios que estão dentro dessa campanha. Então é só mudar aqui. Ou então eu posso selecionar isso aqui para criar uma lista nova. Daí aqui eu posso colocar lista concorrentes, por exemplo. Eu vou dar um nome para a lista. E aí, se eu clicar aqui em salvar, a minha lista vai estar criada, tá? Ou então eu posso adicionar já uma lista existente, né? A gente já tem 3 listas dentro dessa conta. Se eu quisesse só adicionar essas palavras-chave, eu poderia selecionar aqui a lista que eu quero, beleza? Mas vamos supor que tu não tem nenhuma lista criada ainda. Tu vai dar um nome para essa lista aqui, vai salvar, e ela vai aparecer aqui, ó. Ela já está aplicada a minha campanha aqui, né? De agência e consultoria de name, que é a campanha que a gente está analisando. Mas se eu clicar nela, eu posso aplicar a outras campanhas aqui também, tá? Então, cliquei na lista, venho aqui embaixo, aplicar a campanhas, e aí vão aparecer todas as campanhas da minha conta, eu posso selecionar todas elas e clicar aqui em concluído, que aí ela vai estar aplicada a todas as campanhas da conta. Beleza? It's okay, man. Bom, então resumindo, os termos de pesquisa servem para a gente analisar o que as pessoas estão pesquisando e o que está ativando o nosso anúncio para a gente ver se está dentro do que a gente espera, e tudo aquilo que a gente julgar que não faz sentido, que não está legal, que a gente está gastando com termos que não são qualificados, a gente pode negativar criando listas de palavras-chave negativas ou então negativando na própria campanha ou no próprio grupo de anúncios. Então a gente tem 3 formas de negativar. Negativar somente dentro de um grupo de anúncios, negativar para a campanha como um todo ou negativar para a conta como um todo, né? Criando listas, que é o que a gente recomenda aqui na grande maioria dos casos. Então o ideal é a gente ter uma lista geral com palavras que vão servir para todas as campanhas e também, caso seja necessário, criar listas específicas para campanhas específicas, né? Então se eu vendo um serviço,
onde tem algumas palavras-chave que só não vão fazer sentido para aquele serviço, eu vou criar uma lista para aquele serviço e vou colocar somente na campanha que divulga esse serviço. Então, por exemplo, se eu tenho 2 cursos, eu vendo 2 cursos, um curso online e um curso presencial. Aí no curso online eu percebo que tem gente pesquisando por curso presencial. Posso negativar o termo presencial somente dentro dessa campanha de curso online. Da mesma forma, ao contrário. Se tiver gente procurando por curso online ou estiver vendendo somente um curso presencial, eu posso negativar ali o termo online na campanha do curso presencial. Agora, termos como de graça, gratuito, se aplicariam para os 2 casos, então teria também essa lista geral que eu aplicaria para essas 2 campanhas. Então essa é a lógica. E aí só reforçando, é importante parar aí um tempinho, organizar na tua rotina aí pelo menos uma vez por semana para parar um tempinho e analisar os termos de pesquisa aí das suas campanhas, para que tu não gaste com pesquisas que não façam sentido para o teu negócio. Então é legal criar uma rotina aí de análise pelo menos uma vez por semana. E se tu está iniciando, está com uma campanha nova e está usando correspondência ampla, aí recomendo que pelo menos no início tu pegue até mais de uma vez por semana, né? Pelo menos nesse início, porque provavelmente vai ter muito termo que não é interessante. Então se tu quiser economizar uma grana, recomendo que tu faça isso com uma frequência ainda maior. Beleza? Então por hoje é isso e a gente se vê na próxima aula. Valeu!